Sabe quando a gente tá lendo a Bíblia e de repente, pá, uma lista gigante de nomes? Fulano, filho de Ciclano, que era filho de Beltrano, dá uma vontade de pular, né? Pois é, mas e se eu te disser que nessas listas que parecem tão chatas, tá escondido um dos maiores segredos de toda a narrativa? Hoje a gente vai desvendar esse mistério junto. A primeira coisa que a gente pensa é, pra que isso? Sério, parece só um monte de nome jogado ali, né? Mas e se essas listas não fossem só listas? E se, no mundo antigo, elas fossem a chave para entender absolutamente tudo sobre alguém? É isso mesmo. Pensa assim, no mundo antigo, a árvore genealógica era tipo a carteira de identidade, só que muito, mas muito mais poderosa. Não era só para saber quem foram seus avós, era o que definia quem você era, que poder você tinha e qual o seu lugar no mundo. Saber de onde uma pessoa vinha era literalmente saber tudo sobre ela. Pois é, não era um hobby de domingo, sabe? Ah, vou montar minha árvore genealógica. Não, era um documento legal, um documento social, era a prova de quem você era, a que tribo pertencia, que direitos tinha. Se você não tivesse como provar sua linhagem, você era basicamente um ninguém, sem lugar definido na sociedade. E isso, na prática, era tudo. A sua genealogia dizia se você podia ou não ter um pedaço de terra. Ela definia qual seria a sua profissão pro resto da vida. Dizia se você tinha o direito de servir no templo, que era uma posição de honra. E, claro, definia o seu status social. Era como se fosse o sistema operacional daquela sociedade. Tudo rodava a partir dali. Ok, então a gente tem esse sistema todo baseado em linhagem, certo? Dentro dele, existiam as 12 tribos de Israel, que eram basicamente os grandes clãs descendentes dos filhos de Jacó. E cada tribo tinha uma função. Mas, olha, duas delas se tornaram o centro de toda a história que viria a seguir. Vamos lá. De um lado a gente tinha a tribo de Levi. A função deles, sacerdócio. Eram os responsáveis pelo templo, por todo o serviço religioso. E por causa disso, eles não tinham herança de terra como as outras tribos. A herança deles era, digamos, espiritual. E do outro lado, a tribo de Judá. Essa era a tribo da realeza, o sinônimo de poder. É daqui que saíram os reis, inclusive o mais famoso de todos, o rei Davi. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque não era só uma questão de poder político, existia uma profecia, uma bem antiga, lá do livro de Gênesis, que plantou uma semente de esperança, uma expectativa que durou séculos. A promessa de que um grande governante viria, especificamente da tribo de Judá. Olha o que a profecia dizia. Quando Jacó, o patriarca, foi abençoar os filhos dele, ele disse que o cetro nunca se afastaria de Judá. E o que é o cetro? É aquele bastão que o rei segura, sabe? É o símbolo máximo de poder, de realeza. Então essa promessa de que o poder real estaria sempre com Judá, bom, isso foi entendido por séculos como uma promessa da vinda do Messias. E essa profecia, essa ideia de força e realeza, deu origem a um dos símbolos mais fortes da Bíblia, o leão da tribo de Judá. Pensa no leão, é o rei da selva, né? Representa força, autoridade, realeza. Era essa a imagem da esperança messiânica ligada a Judá. E mais para frente, lá no Novo Testamento, essa imagem do leão é aplicada diretamente a Jesus. Então, com tudo isso, foi como se um checklist fosse criado. Para alguém ser levado a sério como um Messias esperado, não bastava só dizer, sou eu. Tinha que provar. E quais eram os requisitos? Primeiro, tinha que ser descendente de Abraão, o pai da nação. Segundo, tinha que vir da linhagem real do rei Davi. E terceiro, fundamental, tinha que pertencer à tribo de Judá. Sem isso, nem começava a conversa. Agora que a gente entendeu tudo isso, a identidade, as tribos, a profecia, vamos voltar para o começo da nossa conversa. Lembra daquelas listas de nomes chatas? Pois é, agora a primeira página do Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento, vai fazer todo sentido. Por que raios ele começaria justamente com uma genealogia? A resposta é genial. Porque aquilo não é uma lista, é um argumento, é um documento legal. Mateus estava escrevendo para um público que entendia perfeitamente o que aquilo significava. Era como se ele estivesse dizendo logo de cara, ei pessoal, senta aí, antes de eu contar a história, deixa eu provar uma coisa. A pessoa de quem eu vou falar, ela tem todas as credenciais, ela é legítima. E o que ele faz é brilhante. Ele pega aquele checklist messiânico e vai ticando um por um na frente de todo mundo. Olha só, descendente de Abraão? Check. Cumpre a promessa feita à nação. Descendente do rei Davi? Check. Tem o direito legal ao trono. Pertence à tribo de Judá? Check. Cumpre a profecia do governante. Tá tudo aí, preto no branco. Mas aí,
Mateus faz algo que ninguém esperava, algo radical para a época. Ele quebra as regras. As genealogias tradicionais eram só de homens, a linhagem vinha pelo pai. Mas Mateus coloca na lista dele mulheres, e não qualquer mulher. Algumas eram estrangeiras, outras tinham histórias de vida, digamos, bem complicadas. Por que ele faria uma coisa dessas? A resposta para isso é, talvez, a parte mais incrível de todas. Ao colocar essas pessoas ali, no meio da linhagem sagrada, Mateus está dando um recado muito poderoso. Ele está dizendo que essa história não é sobre pessoas perfeitas, não é sobre heróis impecáveis. Pelo contrário, ela mostra que o plano de Deus acontece na vida real, com gente de verdade, gente com falhas, e que é a ação de Deus, e não a perfeição humana, que guia tudo. Então, no final das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Qual é a grande lição por trás daquelas listas de nomes que a gente costumava pular? É que elas são muito mais do que nomes. Elas são a base de tudo. São declarações poderosas sobre identidade, sobre legitimidade e sobre promessas sendo cumpridas. Elas nos mostram que a história bíblica não é um monte de contos soltos. Ela tem uma raiz, um fio condutor, um propósito claro do começo ao fim. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Da próxima vez que a gente encontrar uma dessas listas chatas, seja na Bíblia, num livro de história ou até na nossa própria família, talvez valha a pena olhar com mais atenção. Quantos outros segredos sobre quem somos, sobre poder, sobre pertencimento não estão escondidos ali, bem na nossa frente, esperando para serem descobertos?